Então, a gente vai partir agora para uma lógica mais avançada e aí já vai ter a ver com dados, tá? Então, a gente aqueceu um pouco os motores aqui com essas coisas mais simples, mas agora a gente vai entrar no mundo dos dados mesmo, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, a gente pode guardar as informações em variáveis, mas, às vezes, a minha informação ela é extensa, muito extensa para eu guardar numa variável, tá? E aí, que tipo de informação é essa? É a famosa tabela, tá? A gente tem alguns tipos de tabela na programação. Eu vou comentar cada uma delas aqui, rapidamente. A mais famosa é o array. Então, assim, já vamos pensar num exemplo prático. Então, eu posso ter uma lista, e aí uma outra boa prática é a gente colocar um underline. Lista no Python, tá? Na coisa. Eu posso escrever lista compras. E aí eu dou um igual. E aí eu abro o colchete. E aí eu escrevo maçã, ou melhor, vou escrever frutas como uma palavra, né, uma string. Eu vou escrever 10. Opa, meu teclado numérico está aqui. 10. E deixa eu ver o que mais eu posso escrever. Eu compro fruta no mercado, eu compro. O que mais compra no mercado? Está me fugindo agora. Todd. Todd. Então, achocolatado. E aí eu posso escrever 2. E aí eu posso. Enfim. O que mais que eu compro no mercado? Nossa, me fugiu tudo. Eu compro, sei lá, coisas de geladeira. Sei lá, frios. E escrevo 5. Tá. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou guardando uma informação mais extensa em uma lista. E esse tipo de lista é chamado array, tá? E qual que é a vantagem de eu guardar numa lista as informações? Eu posso acessar essas informações. Então, por exemplo, eu coloquei bem aleatório, tá? De propósito. Então, se eu venho e faço lista de compras e coloco o número 1 aqui, ele me retorna 10. Por quê? Porque a posição na lista começa no zero. Então é 0, 1, 2 e assim por diante. E aí eu posso trabalhar com essa informação, tá? Eu posso acessar essa informação. Então se eu vier aqui e faço lista de compras 0, ele me retorna frutas. Só que essa lista, ela não está muito organizada, né? Porque eu tenho uma palavra, Uhum. um número, uma outra palavra, um outro número. Essa lista ela poderia fazer mais sentido, né? Eu poderia organizar ela de, de diversas maneiras que eu queria ou quero organizar ela, tá? Se a gente tivesse no Excel, isso seria muito mais intuitivo de fazer. Aqui na programação a gente tem tem um método super intuitivo também, que já vou chegar nele. Mas a gente tem alguns, enfim, alguns passos antes que é bom ter na cabeça de lógica de programação, tá? Então, por exemplo, a gente pode percorrer essa lista, tá? Então, de duas maneiras. A gente tem a maneira mais fácil. Então, se eu escrevo for, que é tipo por em inglês, e eu escrevo item, que é uma variável que eu estou criando, e eu escrevo in, que é basicamente dentro, e lista compras, e escrevo 2 pontos, o que eu estou fazendo? Eu vou percorrer
essa lista, item por item, tá? Opa, eu apertei Shift Enter sem querer. Era para ter dado Enter. Agora eu que buguei. E aí você vai perceber que se você der Enter, ele vai dar uma tabulação aqui. É como se ele tivesse apertado o Tab. Também é uma coisa da programação, tá? Ele está criando um bloco de execução dentro desse bloco superior. Então, dentro desse for item lista de compras, eu posso imprimir o item. E aí a gente tem frutas, 10, achocolatado, 2, frios, 5. Tá? E aí, bom, aí eu tenho um outro método que ele é bem pouco usado, tá? Mas é só para eu falar de um outro tipo de dado que a gente tem. Que eu vou colocar até aqui antes, que é o dado Boolean. Eu não sei se eu escrevi certo, Boolean. Dá uma olhada aí. Tá certo. Boolean. Boolean, ele é um tipo de dado dual, basicamente. Ele significa true ou false, né? Verdadeiro ou falso. Né? Esse verdadeiro ou falso, ele foi muito, mas muito útil. Existe uma matemática só baseada em Boolean, né? Matemática booleana, tal. Inclusive para o computador quântico, isso daí foi avançado num nível incrível, tá? Então eu posso criar o que eu chamo de condição, tá? Então, por exemplo, eu falo que x é igual. Quantos itens tem na lista? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso falar que x é igual a 6. Não, melhor. Igual a 5. Então, eu posso usar a palavra while, que significa enquanto x for maior, sinal de maior, ou igual. Então, se eu quero fazer uma comparação, o maior ou menor sempre vai vir antes do igual, tá? Maior igual, menor igual. Se ele sempre for maior igual a 0, eu vou na minha lista de que eu vou imprimir, eu vou falar print, a minha lista de compras, tá? E aí eu vou querer imprimir x, mas x é 5. Então, se eu fizer isso, se eu apertar Shift Enter agora, o navegador vai travar, porque ele vai executar isso para sempre. Então, por isso que ele não é muito usado, exatamente por causa disso. O que eu faço? Essa condição, ela é verdadeira, x é maior que 0. E aí eu vou diminuir, né? Eu vou fazer x igual a x menos 1. Então, o que acontece? Cada vez que eu rodar essa lista, né, rodar esse bloco de código, eu vou imprimir o x, posição 5, ele vai subtrair 1 e vai imprimir a posição 4. E aí, se eu der agora Shift Enter, ele imprimiu a lista de trás para frente. Ah, sim. E aí, se eu quiser imprimir o contrário, se eu falo x é igual a 0, enquanto x for menor igual a 5 e eu somar 1 aqui no x, ele vai imprimir a lista na posição Igual a outra. igual ao outro, tá? Então, essa condição aqui, ela tá aqui dentro, tá? E a gente geralmente coloca essas condições entre parênteses. É sempre bom deixar essa condição em parênteses, porque uma hora ela vai confundir, tá? Então, outra dica aqui de boas práticas, tá? Então, a gente já tem o que é uma palavra, né? Um objeto, né? O string, um número e o true or false, a data também, e programar como se estivesse escrevendo um texto, tá? Então, aqui eu poderia ter escrito aqui, x é igual a 0. E aí que eu falo, condição inicial. E aí eu falo, enquanto x menor igual a 5, eu quero imprimir um item da minha lista.
E Da aí, posição X. da posição X, isso, da posição X. E aí depois, né, como X é 0, eu preciso, né, eu adiciono mais 1 para percorrer a lista, tá? Então, parece besteira, mas é muito bom escrever o código assim, tá? Você não vai se perder. Então, só para a gente revisar o for e o while desses exemplos, o for, então, basicamente, ele vai percorrer um a um, nesse caso, sem nenhuma regra específica. Uhum, Então, item é uma variável que vai estar dentro da lista, uhum, e aí quando a gente coloca para ele imprimir o item em lista, basicamente ele vai imprimindo tudo um atrás do outro até acabar a lista. uhum, E aí, no outro exemplo, na condição, a variável x no começo do código ela vale 0, aí ela chega no while, que é o enquanto, ela começa sendo 0. Então, 0 é menor do que 5. Então, a condição é verdadeira. E aí ela entra num loop. uhum, Aí ela vai imprimir o lista de compras na posição X. Então, no primeiro loop vai ser na posição 0. E aí, quando a gente olha lá na lista de compras, a posição 0 é frutas. Aí ele imprime frutas num primeiro momento. Aí ele adiciona o número 1, X passa a valer 1, e aí ele faz tudo de novo. While X é menor que 5, X agora vale 1, ele imprime a lista de compras na posição 1, a posição 1 equivale ao número 10, aí ele imprime 10. pode Aí crer. X mais 1, 2, e assim por diante. Então, Uhum. acho que assim a gente consegue passar por toda essa lógica do while. É, o while, ele, assim, tudo isso que a gente está fazendo, alguém já preparou tudo bonitinho para a gente. Mas é muito bom entender da onde vem. Quando a gente entende da onde vem, a gente vai conseguir entender muito melhor mais para frente os outros conceitos. Tá, mas tem uma outra coisa aqui. Se eu escrevo for, e aí eu coloco. Na matemática, a gente realmente, quando a gente quer se referir a x, a gente refere a ele como i. I é mais para posição, tá? No eixo X, tá? Então, Então, de índice. I de índice. A gente usa I, J, K para X, Y, Z, né? I, J, K é o índice, né? For I, in. E aí eu escrevo range, e aí eu posso escrever o range aqui 5, e aí eu venho print, lista, lista compras, né? Lista compras, isso. Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso aí. Tá. O que aconteceu? O range, ele começa no 0 e vai até a posição que você se referiu, né? Posição x menos 1, tá? Então, eu posso escrever o range 0,5. Ele vai começar no 0. Mas eu também posso escrever, se eu fosse muito YOLO, menos 1. Quando eu escrevo menos 1, e aí é uma coisa também da lista. Se eu quero ler a lista de trás para frente, eu posso escrever menos. E aí ele vai pegar o último item da lista. Menos 1 é o último item da lista, tá? Então, mas aí o que eu faço? Então eu posso ir no range de 0 a 6. Beleza, aqui é pequeno. Eu sei o range, né? Que são só 5. Mas se for uma lista que tem 1.232 itens, aí eu tenho o len, que é o length, que é o tamanho da lista. Se eu escrevo len e coloco entre parênteses lista compras, ele vai me retornar o tamanho da lista, que é 6. Então, se eu venho aqui e escrevo len lista compras,
percebe que uma coisa aqui, ó, len lista compras é um parênteses, range Uhum. é outro parênteses. E aqui, outra coisa bom a gente anotar, que eu volto aqui para cima um pouquinho. No caso, range e len são funções, tá? E eu vou passar rapidamente porque é uma função, tá? Na verdade, acho que vou ter que explicar talvez um pouquinho mais uma função a fundo, mas a função ela não tem a ver com guardar o dado. A função ela repete um comando para diferentes variáveis ou diferentes dados. Então, se eu venho aqui, né, nesse caso, len é uma função, range é outra função. O for e o in são comandos que eu estou dando. E print também é uma função. Então, todas as funções vão ter esses parênteses. E dentro do parênteses vai a variável dela. Isso lembra muito o famoso f de x da escola, né? F de x é igual a x mais z, sei lá. Enfim. E aí, se eu der Shift Enter aqui, ele vai imprimir a lista nas posições que eu quiser. Tá? Então, eu vou falar um pouco de função agora, que vai ser importante. Então, função, eu defino a função como def, de definir em inglês, né? Define. E aí, eu dou um nome para minha função. Então, por exemplo, imprimir itens. Eu posso dar o nome que eu quiser. E o nome que eu dou, ele tem que fazer o que a função faz. Né? O nome que eu dou tem que, de fato, fazer o que a função faz. E aí eu coloco entre parênteses em 2 pontos. E aí, a função ela vai me retornar alguma coisa. Tá? Se eu der Enter aqui, não vai funcionar nada. Eu tenho que falar para a minha função, dentro desse bloco, o que ela vai fazer. Então, nesse caso aqui, eu vou copiar esse código aqui. E aí, eu vou tirar esse print aqui. Tá, print. E em vez do print, eu vou colocar retornar. Então, a função ela vai me retornar alguma coisa. Só que ela também ainda vai dar errado. Ela precisa receber uma coisa. Uma função, ela pode receber nada? Pode. Então, por exemplo, se eu venho aqui, só para dar um exemplo, eu adiciono uma célula embaixo, escrevo def soma e falo para me retornar 5 mais 2, e aí eu executo. Como executo a função? Eu só escrevo o nome dela e coloco um parênteses do lado. Nesse caso, não recebe nada. Ele vai me retornar 7. Então, nesse caso, pô, é um desperdício de tempo escrever uma função só para retornar 7. Sim, era mais fácil escrever 5 mais 2. Exato. Mas uma função legal é uma que ela vai receber algo. Nesse caso, eu vou receber uma lista. E aí, em vez de len lista compras, ele, dentro desse bloco, aqui é um bloco, ele não está acessando esse lista compras, ele vai dar erro. Aliás, ele não deu erro porque, eu não sei porque ele não deu erro. Mas tá vendo que ele não retornou nada, ele não imprimiu lá nada? Tá? Eu poderia vir aqui e até escrever aqui, ó, print, print, lista, compras e aí deu um erro que eu não fechei o parênteses. Ele não deu erro de novo. Tá, enfim. Se eu venho aqui e coloco o return para fora, não deu erro. Será que o Python atualizou alguma coisa? Enfim. Mas acho que não. O que acontece é, lista compras. Se eu venho nessa célula aqui de baixo vazia e escrevo lista compras, ele vai me retornar a lista de compras. Né? Então, isso significa que ele é uma variável global. Eu posso acessar ela em qualquer lugar. Então,
Lista compras é uma variável global. Opa, global. E aqui, o meu lista ali em cima é uma variável local. Então aqui, lista é a variável local que só vai estar aqui dentro. Tá? Ela só existe dentro da função. Só existe dentro da função. E aí eu passo lista em todos os parâmetros aqui. Acho que não vai acontecer nada de novo. Ah, já sei porque não aconteceu nada. Agora me liguei. Então, se eu chamo essa função imprimir item e lista, ele vai dar um erro. Uhum. Lista não está definida. Mas se eu venho lista, imprimir lista compras, ele recebeu, ele imprimiu, mas de uma maneira meio errada, mas não deveria ter imprimido. Faz tempo que eu não trabalho com isso. Mas o que é o certo de fazer? Escrever lista aqui dentro. Ah, tá, já sei porque deu erro, porque eu não executei a célula. Se eu venho aqui e escrevo isso, e aqui eu escrevo imprimir lista compras, agora deu erro. Opa, é imprimir item. Ainda escrevi imprimir errado ali em cima, agora que eu me liguei. Ah, ele foi. Ok. Imprimir. Agora, beleza. Mas eu coloco lista, 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 lista. Ah, ele acessou a lista de compras porque ela é uma variável global. Se fosse uma variável local, ele não teria acessado. Tá? Mas se eu chamo aqui, se eu, eu posso não retornar nada. Eu posso deixar assim. Aí se eu venho imprimir lista e escrevo lista de compras aqui, ele vai me imprimir a lista. Se eu colocar retornar lista e deixa eu dar enter para executar e volta aqui. Ele me retornou frutas. E frutas é o quê? É o primeiro item da lista. Tá? Então, quando ele retorna, ele sai do loop da função. Quando ele retorna, ele sai do loop da função. Mas esse i tá valendo 0 em algum lugar? O range é de 0 a, no caso, 5. Então, ele começa valendo 0. Mas se a gente pedir para ele imprimir o i, vai ser 0? A minha pergunta é, o i está definido como qual parâmetro? Aqui, ele está definido como ele é no range do tamanho da lista. Uhum. Se eu faço isso e imprimir lista de compras, ele vai imprimir 0 e vai sair, retorna e ele sai do loop, entendeu? Uhum. Mas agora se eu escrevo print lista e aí e tiro o return aqui, e aí eu dou imprimir, ele vai imprimir 0, o primeiro item, 1, o segundo item, 2, o segundo item, 3, o segundo item, 4, e assim por diante. Então, no caso, o for, ele faz o incremento que você teve que fazer manual no while, ele faz automático. Exato. Por isso que o for, ele, enfim, o while... Então, volta lá no while, só para a gente ver. Então, no while, você teve que definir esse x igual a x mais 1. Uhum. No for, automaticamente, ele faz isso até acabar a lista. Exato. Por isso que o i foi mudando de valor para 0, 1, 2, até 5 no final. Uhum. Exatamente. Então, beleza. Isso é uma função. Você pode criar a função que você quiser. Nesse caso, eu só imprimi os itens da lista, mas ela podia me retornar qualquer coisa. Então, nesse caso, eu poderia retornar uma posição específica, enfim. Tá? Então, uma função ela vai estar dentro
né? Dentro do escopo, né? E no final eu posso escrever aqui, ó, return lista i, tá? E aí eu dou enter. E aí ele executou o print, ó, 0 frutas, 1, 10, a posição 1, 10, 2 é o chocolatado, 3 é a posição 3 é o 2, o 4 é o frios, o 5 é o 5, e ele me retornou. Tá vendo que quando ele me retorna, ele coloca o 67, o parâmetro aqui? Sim. O último item da lista é 5. Só eu vou mudar o último item da lista de 5 para 7. Aí eu vou executar aqui. Opa, o nunlock do desligado. E aí, se eu faço isso daqui de novo, o último item da lista é 7. Uhum. Então ele me retornou a última posição. Sim. E saiu do loop. E saiu do loop. Ele já ia sair naturalmente, É. Se eu coloco mas aqui ele. dentro, ele sai antes. Uhum. Opa, eu colo... Foi um frutas, frutas, retornou frutas. E aí ele quebrou o loop logo na primeira rolagem. Uhum, Ele não deixou o loop seguir. pode passar. Legal. E por que que é isso? Por que que eu estou falando disso? Porque a gente vai ver que a gente vai precisar acessar esses valores. E aí, na brincadeira, eu vou falar aqui. Eu vou definir a variável fruta e vou chamar ela de banana. Como se eu seleciono ela, opa, nos outros funções aqui, tá? Ele apagou. Se eu falo fruta banana e eu falo fruta 1, ele imprime A. Ah, Porque, porque banana ela é uma lista de letras, né? uhum. Então ela tem 6 letras. E aí tem uma coisa. Que eu posso vir aqui, dentro dessa minha função aqui, e eu colocar uma condição. Condição if. O if significa se. Eu posso falar, por exemplo, uma condição muito interessante é se o i for par. Para o i ser um número par, ele tem que ser a divisão dele por 2 tem que dar 0. Né? Então, se a minha divisão de i por 2 tem que dar 0, não. O resto da divisão tem que dar 0. Né? Essa é a condição de ser par. Né? Uhum. Então, deixa eu só lembrar qual que é o sinal de resto de divisão Python. O símbolo para resto de divisão, ele é o porcentagem. Lembrei. Porcentagem. Porque a gente tem divisão, a gente tem o seguinte símbolo. 10 dividido por 4 dá 2,5. Aí a gente tem a divisão inteira. 10 dividido por 4 é 2, que seria a Uhum. divisão inteira. E o resto é porcentagem. Deu. Tá certo. 10. O resto é 2. Então o resto tem que ser um número. O resto tem que ser um número par, né? Então 10 é um número Uhum. par, então o resto tem que ser igual a zero. Então, se a minha divisão por 2 aqui, se eu colocar ela entre parênteses, do i, ela for igual, e quando eu estou falando de condição, eu tenho que colocar 2 vezes igual. Igual a zero, se for par, eu vou imprimir o i. E aí, se eu não colocar nada, eu vou tirar esse retorno aqui daqui. Eu vou deixar só assim. E aí, ele imprimiu só a posição par da lista. Uhum. 0, 2 e 4. Eu posso colocar um else aqui. Se não for, eu posso imprimir não é par.
uma aspas ou duas aspas dá na mesma, mas tem um caso que não dá, que a gente vai ver mais pra frente. Se eu faço isso, ele imprime 0 frutas, não é par, 2 achocolatado, a posição 3 não é par, a posição 5 não é par. Uhum. E aí eu posso ter o else e o if juntos. Se não for, se eu falar que, sei lá, se i for igual a 3, eu posso falar assim, tudo bem, e aí eu coloco vírgula e eu imprimi o lista i. E aí eu colocar else, print, não é par. Então, eu abri uma exceção por 3. Então, ele tudo bem, e ele imprimiu 2. 4, a posição frios, né? Uhum. A posição frios não. A posição 4 e depois não é par. Tá. Então, a gente tem 3 condições aqui e ele vai fazer tudo que está dentro dessa condição. Então, a gente tem um bloco da função, é esse bloco que começa no tab 0. Então, aqui é o primeiro bloco. É o bloco da função. Tudo que está aqui embaixo. Aí aqui a gente tem o bloco do for, tudo que está abaixo. E aí a gente tem o bloco do segundo travessão, né, do segundo tab, que é o bloco da condição 1, né, que seria essa primeira condição, da primeira condição. E aí eu imprimo tudo que está dentro do bloco. Aí aqui é o bloco da condição, né, da segunda condição. Segunda condição. E aqui é o bloco da condição, da terceira condição, condição número 3, enfim, que é o else. O else, então, passou pelo if, essa condição ela pode ser true ou false. Uhum. Essa condição também pode ser true ou false. E essa condição, se for false, o else é se o primeiro if for false e o segundo ele vai pro else. Né? Uhum. Então, é verdade, executa. Não é verdade, passa. Então aqui a gente tem uma função onde eu acesso os itens da minha lista. E você vai ver que no futuro a gente vai conseguir acessar o dado, né? O dado dentro da minha lista. Tá? Então aqui eu cobri, digamos assim, que é uma segunda parte. Né? Na primeira parte, vamos lá recapitulando. A gente viu, aí eu falei um pouco da ciência de dados, apresentei o Jupyter, tá? E falei um pouco dos primeiros tipos de dados. Tá? Na segunda parte, na primeira parte eu também comecei a falar de listas. Tá? Então, eu falei o que é uma variável, uma lista. Aí agora aqui na segunda parte, eu falei sobre o tipo boolean, né, o booleano. Uhum. E falei o que é uma função. Existem funções prontas, como o range e o len. E existem funções que eu posso criar. Né? Então, as funções que eu crio, eu tenho funções que eu posso criar, que a gente deve definir em inglês, e aí ela tem um nome da função, e entre parênteses ela recebe um parâmetro, ou variável, enfim. E aí ela pode não receber, e aí daqui para dentro da função, e ela retorna alguma coisa. Tá? E ela pode não receber parâmetros. E eu também posso ter uma função dentro da função. Eu podia ter uma função aqui que eu poderia def, sei lá, def, pode ser def soma, e eu posso retornar 6 mais 10, e aí toda vez que eu
for par, eu posso falar soma. Eu posso até imprimir vou falar vai somar. Uhum. Aí eu dou Enter. E aí se eu imprimo minha lista de compras, ele imprimiu vai somar, mas ele não imprimiu a função. Eu chamei a função 10 mais 6, ele não imprimiu 16. Ué. Será que eu tinha que imprimir aqui dentro, no soma? Vamos ver se ele vai imprimir. Ó, ele imprimiu. Aí, É porque tá aqui dentro. Se eu tivesse escrito print 6 mais 10, e aí eu tiro daqui de dentro o soma, aí agora ele vai. É ele 0, vai somar 16. Então eu posso ter alguma função dentro da função também, que possa ser útil para alguma coisa. Ou eu posso, enfim, o mundo aqui, o mundo de possibilidades abriu para fazer literalmente qualquer coisa, tá? Então, essa segunda aula, digamos assim, essa segunda parte, a gente falou um pouco de um tipo de lista, que é o array. Falamos da segunda lógica de programação, assim, uma segunda etapa, que é os loops, né? Então, a gente falou aqui dos loops. O que é um loop? Né? Então, o loop é que nem na montanha-russa, né? A montanha-russa ela tem um loop. Ela vai, o loop sobe, desce, volta para o mesmo lugar, continua. Então, o loop é um círculo, ele vai rodando. Aí até uma hora ele sair do círculo. Né? O for é um loop já com uma saída definida e o while não. A gente falou dos loops for e o while. Tá? Então, essa é a segunda parte. E aí, vamos para a próxima parte no próximo vídeo. legal, foi bastante coisa. Tá? Então, básico por enquanto. É isso aí. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tem algum recado para dar, Leandro? Não, acho que devo aprender um pouquinho, já não me sinto mais tão básico. Pensei que ia aprender só abrir o programa, mas já dá para brincar bastante. Já dá para brincar bastante. Valeu, Então, obrigadão. então é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Falou!